pessoal, já dei uma adiantada aqui então por toda a minha carreira, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto feito e um ponto alto no meu espacinho, tá bom? Então aqui, estou finalizando o ponto alto sobre o ponto alto e um ponto alto no meu espacinho. Vou finalizar então na terceira correntinha fazendo um ponto baixíssimo. Neste mesmo lugar aqui onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou subir com uma correntinha para dar altura e vou voltar no mesmo pontinho e vou trabalhar um ponto baixo aqui. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou completar aqui 9 pontos baixos, um em cada ponto alto da carreira anterior, tá bom? Então, finalizando aqui 9 pontos baixos, um em cada ponto baixo alto de base, vai dar aqui no nosso último pontinho, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Finalizei os 9 aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto seguinte e trabalho um ponto baixo. Então, aqui no cantinho, eu vou ter uma argolinha de 7 correntes desta forma aqui, certo? Trabalho, então, no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou formar aqui 9 pontos baixos, um em cada ponto alto de base. Então, estou finalizando aqui 9 pontos baixos e o meu cantinho ficou desta forma aqui, certo? Com 9 pontinhos baixos, 7 correntes e 9 pontos baixos aqui novamente. Vou fazer, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E vou pular agora 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos de base. No sexto ponto, prendo com um ponto baixo, ficando assim. Vou fazer agora, pessoal, 9 pontos baixos de novo, um em cada ponto alto da carreira anterior. Então, o que eu fiz 4, próximo 5, próximo eu completo 6, no próximo eu completo 7, no próximo 8 e no próximo 9 pontos baixos, um em cada ponto alto de base, ficando desta forma aqui. Faço agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. E pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos de base, no sexto ponto, prendo com um ponto baixo. Por enquanto, pessoal, está ficando desta forma aqui. Trabalho novamente 9 pontos baixos, contando com este primeiro ponto baixo aqui. Então, já fiz 2, no próximo 3, no próximo 4, no próximo 5, no próximo 6, no próximo 7, no próximo 8 e no próximo completo 9 pontos baixos, um em cada ponto alto de base. Faço, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas e pulo 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos de base, no sexto ponto, prendo com ponto baixo. E assim, pessoal, eu vou trabalhar por toda a minha carreira aqui, tá bom? Quando chegar no nosso cantinho, vamos ter a mesma repetição que fizemos aqui, vai dar a contagem certinha de pontos. Vamos trabalhar os 9 pontinhos baixos, 7 correntes e 9 pontinhos baixos, igual eu trabalhei aqui no início, tá bom? Então, como aqui é uma carreira de repetição de pontos, eu vou dar uma adiantada por toda a minha carreira e eu já volto pra gente poder dar continuidade no nosso bico. Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada, então, por toda a minha carreira. Fiz aqui 9 pontos baixos e trabalhei agora minha última argolinha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Pulo 5 pontos altos de base e vou prender no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. No próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo e no terceiro ponto baixo dos 9 pontos que a gente fez, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, eu vou alongar um pouco este ponto e vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. No próximo, vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Totalizando aqui, pessoal, 5 pontos baixos. Vamos pular 2 do início e 2 do final. Cheguei aqui, então, no meu cantinho. No meu cantinho, eu vou trabalhar 14 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 14 pontos altos
e eu já volto pra gente poder fazer aqui o restante da nossa peça, tá bom? Prontinho, pessoal, já trabalhei aqui 14 pontos altos no meu cantinho, chegamos então nos nossos 9 pontinhos baixos. Vamos pular 2 primeiros pontos baixos, vamos pegar no terceiro ponto baixo e nele vamos fazer um ponto baixo, ficando com o nosso cantinho aqui. Vamos trabalhar 5 pontos baixos contando com este primeiro ponto baixo aqui. Então, vamos fazer mais 4 pontos baixos, um em cada ponto baixo de base. Vamos novamente pular 2 pontos do início e 2 pontos do final, ficando assim, tá bom? Agora, na minha próxima argolinha, eu vou trabalhar apenas 10 pontos altos ao invés de fazer 14. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos altos. Feitos os meus 10 pontos altos, pessoal, vou novamente chegar nos 9 pontinhos baixos, onde eu vou pular 2 primeiros pontos baixos, no terceiro eu prendo com o ponto baixo. Se o seu você achar que vai ficar repuxado, você pode estar trabalhando uma correntinha aqui antes e depois do ponto, tá bom? No meu eu não vou fazer. Então, eu fiz aqui agora o meu primeiro pontinho baixo pulando 2 pontos aqui de base. Trabalho, então, mais 4 pontos baixos, para completarmos 5 pontos baixos aqui agora. Finalizei aqui, então, 5 pontos baixos, novamente a gente pula 2 do início e 2 no final, chegando novamente na nossa próxima argolinha. Na próxima argolinha, vamos trabalhar novamente 10 pontos altos. Então, aqui eu já completei 2, 3, 4... e vou completar aqui 10 pontos altos. Quando a gente for analisar toda essa carreira aqui, vamos fazer 14 pontos altos no nosso cantinho, tá bom? E no restante, apenas 10. Como é uma carreira de repetição, eu vou dar uma adiantada por toda a minha carreira e eu já volto pra gente poder dar continuidade. Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada aqui na minha peça, seguindo a mesma repetição que eu estava fazendo. Em todos os meus cantinhos, eu trabalhei 14 pontos altos. E ficou desta forma aqui. E no restante, pessoal, das outras argolinhas, eu trabalhei apenas 10 pontos altos. Apenas nos cantinhos é que a gente faz 14 pontos altos. E aqui, onde a gente tinha 9 pontos baixos, vamos ficar com 5. Vamos sempre pular 2 pontos do início e 2 pontos altos do final, tá bom? E assim vamos seguir por todo o nosso tapete. Então, aqui eu já tô finalizando a minha última argolinha, em que eu estou trabalhando 10 pontos altos. Então, finalizei aqui 10 pontos altos, eu vou prender no meu primeiro ponto baixo feito com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo no meu próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui novamente, certo? Aqui eu vou puxar e vou deixar meu fio reservado, então, pode deixar ele aqui mais compridinho para não ter o perigo de soltar, tá certo? E vou utilizar agora, pessoal, o barroco natural para poder dar um charme a mais na nossa peça aqui, certo? Então, eu vou fazer a laçadinha inicial e vou prender na minha agulha desta forma. Prendi aqui, eu vou vir bem onde eu deixei aqui o ponto baixíssimo reservado aqui do meu fio vermelho e vou fazer um ponto baixo. Eu vou pular apenas o meu primeiro ponto. E no segundo ponto daqueles 5 pontos baixos, eu vou prender com um ponto baixo. Então, vou dar uma alongadinha aqui e vou fazer meu ponto baixo. Vou pegar este fiozinho aqui que ficou e vou deixar ele aqui, para mim poder já embutir ele aqui fazendo os outros pontos baixos, certo? Então, no próximo ponto, eu trabalho um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo. Vamos ficar com 3 pontos baixos, minguando um do início e um do final. Agora, pessoal, vamos trabalhar pontos altos duplos. Então, eu vou enrolar direto, sem fazer corrente, 1, 2 vezes. Vou vir no meu primeiro ponto do cantinho daqueles 14 pontos altos e vou introduzir a minha agulha por trás do meu ponto, passando pela frente do ponto alto aqui, desta forma, para que fique a nossa alcinha de correntinha do ponto alto à mostra.
Agora, eu faço o meu ponto alto aqui duplo. Então, eu dou uma alongadinha aqui no fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda laçada e fecho o meu ponto alto duplo, ficando com este efeito aqui. Faço uma corrente de separação, laço uma, duas vezes novamente, venho no meu próximo ponto alto, introduzindo a agulha por trás aqui do ponto, passando pela frente do ponto desta forma. E agora, eu faço o meu ponto alto duplo. Então, eu tiro aqui a minha primeira laçada, tiro a segunda laçada e fecho o ponto alto duplo, ficando desta forma aqui. Faço uma corrente novamente, laço uma, duas vezes, venho no próximo ponto alto aqui, pegando sempre por trás aqui do ponto, passando pela frente. E agora, é só fazer o ponto alto duplo. Dou uma alongadinha no meu fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto alto duplo, ficando com este efeito aqui, certo? Então, pessoal, eu vou fazer nos 14 pontos altos aqui, 14 pontos altos duplos separados por uma correntinha, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui, fazendo os meus pontos altos duplos, e eu já volto pra gente poder finalizar o nosso cantinho aqui e começar o nosso próximo bico, certo? Então, vou seguir apenas com essa repetição. Um ponto alto duplo em cada um dos meus pontos altos da carreira anterior, todos separados por uma corrente, e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma adiantadinha aqui e estou finalizando o meu último ponto alto duplo dos 14 pontos altos que a gente trabalhou aqui no cantinho. Sempre pegamos aqui a agulha pro lado de trás, passando pelo lado direito, na frente do ponto, aí a gente alonga o fio, tira a primeira laçada, tira a segunda e fecha o ponto alto duplo, ficando com este efeito aqui no nosso bico, certo? Fiz aqui o meu último ponto alto duplo, eu vou pular um ponto baixo de base. No próximo ponto, eu prendo com um ponto baixo, sem fazer corrente, tá? No próximo ponto, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. Ficando aqui com 3 pontinhos baixos, vamos pular um do início e um do final. Finalizei aqui o meu último ponto baixo, eu vou laçar uma, duas vezes na agulha novamente, sem fazer corrente. Venho nos próximos 10 pontos altos agora e vamos seguir com a mesma repetição de pontos altos duplos, um em cada ponto alto de base. Então, eu pego a minha agulha, passando ela aqui, ó, do lado avesso para o lado direito, na frente do ponto, e agora eu dou uma puxadinha no meu fio, tiro a primeira laçada, tiro a segunda laçada e fecho o ponto alto duplo, ficando assim. Faço uma corrente de separação, laço uma, duas vezes, venho no próximo ponto alto e faço o meu ponto alto duplo. E assim eu vou fazer, pessoal, em todos os meus pontos altos. Faço uma corrente, enrolo duas vezes, pego aqui sempre por trás do ponto, passando a agulha pela frente, desta forma aqui, e agora eu faço o meu ponto alto duplo. Tiro a primeira laçada, tiro a segunda e fecho o meu ponto, ficando com este efeito aqui no nosso bico, certo? Então, pessoal, eu vou fazer aqui toda a minha carreira seguindo essa repetição de pontos. Vamos trabalhar em cada um dos pontos altos, um ponto alto duplo separado por uma correntinha. E onde a gente tinha 5 pontos baixos, vamos ficar com apenas 3, igual a gente trabalhou aqui, certo? Então, como aqui é uma repetição, eu vou dar uma adiantada por toda a minha carreira e eu já volto pra gente poder finalizar essa carreira aqui em natural e voltar a trabalhar com o barbante vermelho que a gente deixou reservado, tá certo? Então, eu vou dar uma grande adiantada aqui, então, nos meus bicos e eu já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, na minha peça, trabalhando 14 pontos altos duplos separados por uma corrente nos meus cantinhos e nos demais bicos apenas 10 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha de espaço, tá bom? Então, aqui eu estou finalizando o meu penúltimo ponto alto duplo, faço uma correntinha, laço duas vezes no meu último ponto,
faço aqui o meu último ponto alto duplo. Feito o último ponto alto duplo aqui, pessoal, eu vou lá no meu primeiro pontinho baixo e faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou puxar o meu fio natural aqui e vou cortar ele, porque eu vou agora utilizar apenas o fio vermelho pra gente dar acabamento na nossa peça, tá certo? Então, eu vou passar o meu fio aqui para o lado avesso, pra mim poder não ter o perigo de soltar aqui, certo? E vou amarrar ele aqui com 2 nozinhos depois, desfiando o meu fio para me dar um acabamento melhor na minha peça. Agora, vamos voltar a trabalhar com o fio que a gente deixou reservado aqui, certo? Então, agora, eu vou passar o meu fio para o lado avesso. Eu vou pegar a minha agulha de crochê e vou passar no próximo ponto seguinte, após o meu primeiro ponto, onde deixei aqui o ponto baixíssimo, certo? E vou puxar o meu fio aqui nesta direção para o lado avesso, e vai ficar assim. Aqui eu puxo para regular a altura do meu fio, e venho agora no meu primeiro espacinho aqui após o meu ponto alto duplo, e neste espacinho aqui eu não posso deixar muito repuxado, tá? Para que dá o tamanho aqui de eu trabalhar o ponto baixo. Então, no meu primeiro espacinho aqui, eu trabalho um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo aqui, vou fazer 3 correntinhas. Na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço 3 correntinhas. Na próxima argolinha de uma corrente, faço um ponto baixo. Faço 3 correntes novamente. No próximo espacinho, um ponto baixo. E eu vou completar por todo o meu espaço aqui do meu bico, fazendo 3 correntinhas e prendendo com ponto baixo no próximo espacinho. 3 correntinhas, prende com ponto baixo no próximo espacinho. Eu vou dar uma pequena adiantada aqui, fazendo as minhas alcinhas de 3 correntinhas até chegar aqui no final, e eu já volto para mostrar para vocês como que vamos fazer para finalizar este bico e começar o próximo, tá certo? Prontinho, pessoal, que eu já trabalhei todas as minhas argolinhas fazendo 3 correntinhas e prendendo com ponto baixo no próximo espaço. Então, aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 argolinhas de 3 correntinhas desta forma aqui. Após trabalhar o nosso último ponto baixo aqui no último espaço, eu vou fazer uma correntinha apenas e vou agora para o próximo espacinho após o meu ponto alto duplo. E aqui eu prendo com um ponto baixo, ficando assim. E volto a trabalhar agora as minhas alcinhas de 3 correntinhas. Então, eu faço 3 correntinhas, no próximo espaço de uma corrente eu prendo com ponto baixo. Faço novamente 3 correntinhas, no próximo espacinho eu prendo com ponto baixo. 3 correntes novamente, no próximo espacinho um ponto baixo. E assim eu vou fazendo, pessoal, por todo o meu tapete. Então, eu faço 3 correntinhas e um ponto baixo no meu próximo espacinho. 3 correntinhas, um ponto baixo, até finalizar aqui os meus pontos altos duplos, trabalhando um ponto baixo em cada um dos nossos espaços de uma correntinha. Então, pessoal, onde eu tinha 10 pontos altos duplos, eu fiquei com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas de 3 correntinhas desta forma aqui. E aqui nos meus cantinhos, vamos ficar com 12 argolinhas. Para fazer o nosso próximo bico, eu vou fazer uma correntinha apenas e vou prender com ponto baixo agora no meu próximo espaço de uma corrente. E volto a fazer novamente as minhas alcinhas de 3 correntinhas. Como aqui é uma repetição de pontos, eu vou dar uma adiantada por toda a minha carreira e eu já volto pra gente poder finalizar e passar a última carreira do nosso biquinho, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada aqui, então, por toda a minha carreira, fazendo as minhas argolinhas de 3 correntinhas, prendendo com ponto baixo no espaço de uma correntinha. E assim eu fui fazendo por todo o meu tapete, que ficou desta forma aqui, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, para fazermos a última carreira do nosso biquinho agora, após prender com ponto baixo no nosso último espacinho aqui, eu faço uma correntinha e vou prender no nosso primeiro pontinho baixo, fazendo um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo aqui, eu finalizei essa primeira carreira que trabalhamos aqui na cor vermelha após fazer o natural. Agora, eu vou prender com ponto baixo no meu primeiro espaço de 3 correntinhas aqui do meu bico. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo aqui, eu vou subir com 3 correntinhas,
Feitas as 3 correntinhas, eu vou pegar nas 2 laçadinhas aqui que ficaram formadas e vou prender com um ponto baixo, formando aqui o primeiro ponto picô desta forma. E vou prender com ponto baixo agora na próxima argolinha de 3 correntes. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Agora, vamos fazer novamente outro ponto picô. Faço 3 correntinhas, volto aqui pegando nas 2 laçadinhas aqui e prendo com um ponto baixo, formando o segundo ponto picô. Venho na próxima alcinha e prendo com um ponto baixo. Formei aqui, então, 2 pontos picôs. Faço 3 correntes novamente. Pego nas 2 laçadinhas e fecho com um ponto baixo. Vou vir na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 3 pontos picôs desta forma. Vamos fazer 5 pontos picôs com essa mesma quantidade de pontos, de 3 correntinhas. Então, fiz meu ponto baixo, faço 3 correntes, pego nas 2 argolinhas e prendo com ponto baixo, fechando o quarto ponto picô. Venho na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Faço novamente 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo. Formei aqui o meu quinto ponto picô. Prendo na próxima argolinha com um ponto baixo. Agora, pessoal, eu vou fazer 5 correntes. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. Feitas as 5 correntinhas, eu vou voltar pegando nas 2 laçadinhas aqui e vou fechar um ponto baixo, formando aqui um ponto picô um pouco mais compridinho. Venho na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um biquinho com 5 correntinhas. Agora, eu volto a fazer 5 pontos picôs igual a gente fez aqui. Então, eu faço 3 correntes agora, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo. Venho na próxima argolinha e prendo com ponto baixo, ficando assim. Novamente, eu vou fazer 3 correntes. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, pego nas 2 laçadinhas e fecho o ponto baixo, formando o segundo ponto picô descendo. Venho na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Já formei 2 pontos picôs após fazer o meu ponto maior aqui. Faço, então, 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo. Venho na próxima argola e prendo com um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com um ponto baixo. Formei aqui, então, o meu quarto ponto picô descendo. Venho na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Vamos fazer o nosso último ponto picô descendo. Então, eu faço 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo. Então, pessoal, o nosso bico ficou desta forma aqui, com 5 pontos picôs aqui subindo, o ponto picô maior com 5 correntes e 5 pontos picôs descendo aqui, tá? Todos os nossos cantinhos vão ter essa repetição de pontos. Porém, agora, nestes outros aqui, a gente tem menos pontos altos aqui, certo? Então, consequentemente, temos menos argolinhas. Então, para dar início aqui aos nossos outros bicos, vamos fazer, após fazer o último ponto baixo aqui na última argolinha, vamos prender com um ponto baixo naquele espaço de uma correntinha. Prendi com um ponto baixo aqui, agora eu venho na próxima argolinha, que é a primeira correntinha aqui, o primeiro espacinho, e faço um ponto baixo. E agora sim, vamos fazer os nossos biquinhos novamente. Então, eu faço 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo, formando o primeiro ponto picô. Após fazer o primeiro ponto picô, eu venho na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Novamente, vou fazer 3 correntinhas, vou pegar nas 2 laçadinhas e vou fechar com ponto baixo, formando aqui o segundo ponto picô. Venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Novamente, vou fazer 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas e fecho com um ponto baixo. Venho na próxima alcinha e prendo com um ponto baixo. Aqui nos nossos pontos, onde a gente tinha apenas 10 pontos altos, vamos fazer 3 pontos picôs para a gente poder fazer o nosso picô maior. Então, após fazer aqui o ponto baixo, após fazer os 3, vamos fazer 5 correntes. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 e 5. Vou voltar aqui nas 2 laçadinhas formadas e vou prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, eu vou vir na próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo, ficando desta forma aqui. Agora, eu vou fazer 3 pontos picôs descendo. Então, eu faço 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo.
Vou vir na minha próxima argolinha e faço um ponto baixo, ficando assim. Faço novamente 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo. Venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo, já formei 2 pontos picôs aqui descendo. Faço, então, 3 correntinhas, pego nas 2 laçadinhas e fecho com ponto baixo. Venho na minha última alcinha e prendo com um ponto baixo, ficando com o biquinho menor, desta forma aqui. Para dar início ao nosso próximo bico, vamos fazer um ponto baixo no nosso espaço de uma correntinha. Prendi com ponto baixo no espaço de uma correntinha, eu vou vir na minha primeira alcinha agora de 3 correntinhas e vou repetir os meus pontos picôs aqui novamente. Vamos fazer 3 pontos picôs subindo, então a gente faz o ponto picô e prende com ponto baixo na próxima alcinha. Prendeu com ponto baixo, novamente a gente faz outro ponto picô. Feito aqui o segundo ponto picô, a gente prende com ponto baixo na próxima argolinha. Faz novamente 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas prendendo com ponto baixo e quando faz o terceiro ponto picô, a gente prende com ponto baixo na próxima alcinha. Formado aqui os 3 pontos picôs, a gente vai fazer o ponto picô com 5 correntinhas. Então, faço 1, 2, 3, 4 e 5. Pego nas 2 alcinhas aqui e fecho com um ponto baixo. Fechei com ponto baixo, agora eu venho na próxima alcinha e prendo com ponto baixo. E volto a trabalhar, pessoal, os biquinhos de 3 pontos picôs desta forma aqui, com 3 correntinhas, tá bom? E assim eu vou fazer por todo o meu tapete. Onde eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argolinhas, vamos ter 3 pontos picôs menores, um ponto picô maior e 3 pontos picôs menores. E onde tínhamos aqui as nossas 12 argolinhas, vamos ficar com 5 pontos aqui picôs menores, um ponto picô maior e 5 pontos picôs menores. E vamos repetir esta quantidade em todos os nossos cantinhos, tá bom? Então, como aqui é uma repetição de pontos, pessoal, vou dar uma adiantada por toda a minha carreira e eu já volto pra gente poder finalizar o nosso tapete. Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada, então, em toda a minha carreira. Nos meus cantinhos, ficamos com 5 pontos picôs e um ponto picô maior. E nos outros biquinhos, ficamos com 3 pontos picôs menores e um maior desta forma aqui. Então, estou finalizando o meu último ponto picô. Vou fazer um ponto baixo após fazer o meu último ponto baixo na última argola. Vou fazer um ponto baixo agora no meu espaço de uma correntinha. Fiz um ponto baixo, agora eu vou vir no meu pezinho do meu próximo ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixíssimo aqui. Vou dar uma puxadinha aqui para poder puxar um pedaço maior de fio pra gente poder arrematar aqui a nossa peça, tá bom? Então, dei uma puxadinha aqui no meu fio, vou cortar aqui e agora é só embutir o excesso que ficou aqui, certo? Aí, pessoal, eu vou dar uma dica pra vocês de como fazer o nosso biquinho, como vocês podem perceber aqui, quase não fica em pezinho assim, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês como deixar o nosso tapete com o bico assim, ó, bem certinho pra ficar com o bico russo aqui bem bonito, tá? Para dar este efeito aqui no nosso tapete, vamos precisar do produto da Círculo, que é o Fixa Crochê, tá? Vamos aplicar ele tanto na flor quanto no bico aqui do nosso tapete, para que fique com esse efeito aqui bem bonito. Aí, é o seguinte, eu faço da seguinte maneira para aplicar o Fixa Crochê. Eu utilizo esse vidrinho aqui, você pode despejar em outro, qualquer outro recipiente. Eu coloco metade do Fixa Crochê e metade de água, tá? Aqui no meu, eu já tenho um aqui bem antigo que eu usei. Peguei um esborrifador aqui para eu poder aplicar minha misturinha. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer. Eu vou aplicar do lado avesso aqui da minha peça e vou colocar para secar um pouquinho no sol, tá? Aí vai dar um efeito bem bonito, bem bacana no nosso tapete. E na minha florzinha também, porque você pode moldar aqui a florzinha para que ela fique bem redondinha, bem arrumadinha aqui, tá certo? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou aplicar e já volto. Então, pessoal, pra gente poder aplicar o Fixa Crochê agora, eu vou virar o meu bico para o lado avesso aqui, certo? Virei para o lado avesso, é bom você colocar no chão ou num lugar que dá pra você limpar, porque em madeira pode manchar.
Vou colocar aqui no meu recipiente com esborrifador, ou você pode estar utilizando um pincel também, tá bom? E aqui eu vou molhar aqui, não precisa ficar bem encharcadinho não, tá, pessoal? Vamos dar uma esborrafadinha aqui apenas nos nossos bicos, tá bom? Aí aqui é só a gente moldar os nossos biquinhos, então você molhe mais os pontos picôs, para que fique bem bonitinho a nossa peça, tá bom? A gente molhou aqui, dá uma puxadinha aqui no nosso biquinho para que ele fique mais pontudinho aqui, certo? Aí, depois que você moldou aqui o seu biquinho para ficar todo pontudinho assim, bem arrumadinho, tá certo? Vamos virar para o lado direito e vamos aplicar na nossa flor. Então, vou acabar de moldar aqui e vou mostrar como que a gente vai aplicar na nossa flor também, tá bom? Então, pessoal, aqui, se você quiser bater do lado direito, você pode estar batendo também, tá? Aqui no meio do meu tapete, não tem necessidade de bater o fixa crochê. Eu vou bater apenas no biquinho para ficar com o bico russo bem arrumadinho e bem bonitinho a nossa peça. Então, aqui a gente dá uma arrumadinha aqui, onde eu não tinha arrumado o meu biquinho. Depois, a gente tem que colocar secar ou no sol ou na sombra, tá bom, pessoal? Aí, para moldar a minha flor, aqui eu já comecei a moldar ela aqui, certo? A gente vai bater o fixa crochê na florzinha. Você pode molhar ela bem molhadinha, você pode colocar pouco, tá? Isso aqui é opcional. Aí, aqui, eu vou moldar o miolinho da minha flor Eliette, pra ele ficar bem redondinho, bem bonitinho. E vou abrir as minhas pétalas aqui, pra ficar com um efeito bem bonito, tá certo? Aí, é só a gente colocar no sol e esperar secar. Eu vou deixar secar aqui e vou mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Então, pessoal, o meu tapete já secou e ficou desta forma aqui, tá bom? O fixa crochê não muda a cor do nosso trabalho, tá bom? Após secar, ele volta à cor natural. Ele apenas deixa o nosso trabalho mais bonito e evidencia mais, por exemplo, como que fica a nossa florzinha, tá bom? Várias artesãs usam principalmente para aplicar nas flores. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, que vocês consigam fazer o seu tapete. Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha aí no canal, tá bom? E se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Fique com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!